Um escândalo em uma pequena cidade demonstrou que o celibato dos padres não são, muitas vezes, o que as pessoas acham. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, esse é um novo quadro do nosso canal chamado Aula de Sociologia. Como muita gente sabe aqui, eu sou professor de Sociologia, sempre fui, hoje é dia 15 de outubro, então parabéns pra mim. Fernandão, cadê meu parabéns? Parabéns! Muito bem. O professor, ele é extremamente desvalorizado no nosso país e não é à toa que nosso país está nessa pindaíba, como sempre, né? Enquanto não valorizar o professor, a gente vive duro, com problema e tal. Graças a Deus, hoje eu tenho um corquezinho que vocês me ajudaram aqui, mas o bagulho é muito louco. Parabéns para a Adriana, também nossa roteirista, porque ela também é professora e ainda continua dentro das salas de aula aí do nosso Brasil, na escola pública. Mas o que é essa aula de sociologia? Toda semana a gente vai tentar pegar um tema atual que aconteceu e dentro desse tema desdobrar visões contextuais de acordo com a sociologia, a história e as ciências humanas. Então, vocês vão estar entrando neste momento numa aula de sociologia com o professor Joel, aqui no Iconografia da História. Fernandão, roda a vinheta. Bom, galera, vamos falar primeiro do fato que aconteceu, tá? Uma cidadezinha de 5 mil habitantes, tornou-se um escândalo, uma situação em que o marido e o amigo do marido, que é o isqueirinho, né, Fernandão? Sempre quando tem flagra, sempre tem um isqueiro junto, né? O cara que fica lá falando. Pega fogo. O negócio do cara é botar faca na mão dos outros pra nego esfaquear os outros, né? Eu tô ligado o que é essa fita aí. O padre foi flagrado, os caras chegaram na casa do padre, tava sem camiseta, e aí o cara, não, abre a porta, se não abrir, nós vai arrombar a porta, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara entrou no quarto, entrou no banheiro do quarto, no suíte, e a mulher do cara tava debaixo da pia, parça. E a gente tem um vídeo aí pra mostrar pra vocês, antes da gente fazer as análises sociológicas sobre esse assunto. Vai abrir a porta ou não vai? Abre a porta. Vai abrir a porta. Vai abrir a porta? Vai derrubar. Vai derrubar então. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Ou não derruba. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta ali pra nós. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta ali. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Então abre a porta, então. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre, senão vai ficar pior. Abre a porta. Ou você abre ou você abre. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Não, abre a porta. Abre a porta. Vocês três, pelo amor de Deus, vá-se embora. Não, não vai. Não vai. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Você vai abrir a porta ou não vai? Não vai quebrar. Não vai quebrar. Daí não vai abrir. Não. Ou você abre e não vai quebrar essa porta. Abre a 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 porta. Então pode quebrar. Aí, bonito. Quebra a porta. Pronto. Tomar no cu, rapaz. Acho que Tá no banheiro ainda. Tá no banheiro. Quebra você também. Pode quebrar também. Aí. Quebra. Pode quebrar, vai. Tira mais, pode quebrar. Aqui, ó. Aqui, ó, daí. Ai, que bonitinho, hein? Esconde. Aí, ó. Aí, ó. Bonito, né? Bonito, né? Vocês podem saber. Não fez, não sei, cara. O dia que chegou na Maringá, não fez, não sei. Vamos embora, por favor. Vamos embora, Vamos Vamos embora. Acho que eu sou o povo Carlos, chega. vamos A igreja embora. chega, daí. O que você quer que eu faça? Nada. Bom, vocês viram aí que isso é um flagra, né? Lógico que não pegou no ato, nossa, deve ser muito embaçado isso daí, mas isso é um flagra, tá muito explícita essa situação, que é um flagra. Bom, vamos falar primeiro então sobre adultério aqui, segundo a sociologia. Segundo Émile Durkheim, que é um grande sociólogo, na verdade ele é considerado o pai da sociologia, tem várias obras, regras do método sociológico, que é uma baita de uma obra e tal. Ele fala que a sociedade, ela funciona através da solidariedade. Pode ser solidariedade orgânica ou solidariedade mecânica, ou seja, uma solidariedade muitas vezes é uma coisa que a gente nem enxerga, que é um fazer pelo outro. O cara que faz o pão na padaria, ele muitas vezes não me conhece, mas ele é solidário a mim porque ele faz o pão que eu vou comprar.
Então essa solidariedade, ela vai se espalhando. E essa solidariedade também constrói algo que é muito importante para a gente, que o Johan Harari fala. Johan Harari é também um autor israelense, e ele fala que nós funcionamos por cooperação. Nós chegamos até aqui na história da sociedade por cooperar, ou seja, nós temos a capacidade de cooperar em grande escala. Um exército coopera, nós como sociedades aqui cooperamos e etc. Por exemplo, uma das formas de cooperação é acreditar em Deus ou ter uma religião. Seja católico aqui no Brasil ou católico na Espanha, vocês acreditam no mesmo Deus e seguem liturgias parecidas, e isso vai se constituindo culturalmente e as pessoas vão cooperando e vão acreditando nessa cooperação. As cruzadas, por exemplo, que foram guerras para defender a Igreja Católica e o cristianismo, segundo a época, né, historicamente, os caras cooperaram por conta dessa situação. Muitas vezes, para defender o país numa guerra, os caras cooperam por essa situação. E para fazer essas cooperações, para a gente ter chegado até aqui, a gente precisou de uma cola social chamada confiança. Numa época muito passada, quando a gente vivia em cavernas, a fofoca era muito importante, Fernandão. Por quê? Imagina você viver num grupo de 30 pessoas, você precisa ter confiança em todo mundo. Porque senão, mano, chuva, predador, uma série de coisas, você precisa ter confiança nas pessoas que estão do seu lado. A quebra da confiança pode ser a quebra da cooperação social. Então, você ter uma quebra de confiança é algo que fere muito a pessoa. O adultério é uma das maiores quebras de confiança e por isso a pessoa se sente mal, como se fosse uma dor física mesmo. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Traz isso para 2021 e a gente tem um adultério, pelo menos supostamente que é isso, que é uma quebra de confiança na cooperação. Ponto. Primeira coisa que a gente vai explicar. Agora tem um áudio do padre falando que na verdade ele não traiu, que a mulher foi na casa dele e pediu para tomar um banho e trocar de roupa, Fernandão. Coloca o áudio aí. À tarde, a Isabelle perguntou se ela poderia ir na casa, lá naquele quarto que fica lá fora, trocar de roupa, porque ela acordou de manhã e ela queria trocar de roupa. Aí eu falei que sim. Aí chegou a tarde, aí no final da tarde ela falou assim, você poderia até tomar banho? Eu falei sim, vai, queria tomar banho. Até teve gente que usou ontem o quarto lá fora. Aí ela ficou falando, padre, então eu vou dormir ali. Aí eu falei, pode ir lá fora, né? Não tem problema não. Aí foi isso, aí teve uma festa, daí ela tinha falado comigo, daí eu conversei com ela, né? Falei, e aí, padre, tá de pé? Pode dormir lá fora? Falei sim, ela tava sozinha, a gente tinha viajado. Aí ela foi pra casa paroquial comigo no carro, aí ela desceu do carro, ela ficou na área lá fora, e eu falei, eu vou tomar banho, depois a gente já come alguma coisa pra dormir, tá? Beleza. E aí você ficou mexendo no telefone e com a Mel, a cachorra. E eu fui tomar banho, eu tava tomando banho, aí eu escutei, tem gente aí separando. Eu falei, tá bem, eu já vou sair. Aí depois a Isa foi e falou, tem gente por esse tô saindo. Aí por fim ela falou, olha, acho que alguma coisa séria, estão batendo até na porta. Aí eu saí do banho, a Isa não estava no banheiro nem no closet, ela estava lá na sala, ela gritou da sala. E eu saí, daí a Isa já estava dentro da casa, daí ela entrou no quarto e falei, Isa, eu vou abrir a porta aqui, fica do lado aqui pra ninguém te ver e não pensar nada. Só que assim, quando o pessoal bateu na porta, eu até fiquei com receio, né, do que seria, se poderia ser assalto, por conta da festa e tal. E foi. Aí eu abri, já era o Valdair, o Carlos e mais uma parte, o pessoal tava bravo, falando comigo. Aí perguntando a Isa, e aí a Isa tava no quarto lá, daí a Isa saindo pro banheiro. Enfim, foi isso, não teve nada com a Isa. O problema é que na hora que eles chegaram, eu tinha ido tomar banho. E a Isa tava lá, a Isa não queria ser vista. A Isa falou pra mim que ela já tinha assaltado, a Isa ficou com medo. Era 11 e pouco. Aí ela foi para a sala, a pessoa bateu, aí eu cheguei, daí ela foi pro quarto, a pessoa entrou. E foi nisso. Mas assim, não tem nada além disso, foi isso que aconteceu. Sincero aqui pra ti, pra você entender também a situação. Certo, a gente falou da quebra de cooperação e do adultério. Agora vamos falar sobre a igreja, religião e sobre o padre, certo? Pessoal, a religião é muito importante para a história da sociedade porque, novamente, ela faz com que as pessoas consigam cooperar. Segundo Durkheim mesmo, a religião é um fato social agregador, ou seja, ela é importante para fazer com que regras sejam cumpridas e que pessoas possam se organizar e ficar em paz. Ela é muito importante para isso. A religião, para o Max Weber, a religião é uma formadora
transformadora de mentalidades, e para o Marx é um ópio. São esses 3 autores de sociologia. Mas vamos falar sobre o padre. Historicamente, na sociologia católica que existe, né, a sociologia das religiões, o padre, ele é a liderança religiosa de uma região, de uma comunidade, certo? E o padre, ele tem certas regras para cumprir, para servir de exemplo para as outras pessoas, que vai destacar ele como liderança. Ele não pode ser igual às outras pessoas, ele precisa ser alguém mais próximo de Deus, e ele tem que provar isso simbolicamente com atos e ações demandadas da própria igreja. Então, o que o padre faz? Ele faz um celibato de devoção. O que seria isso? O celibato, muita gente fala que é o padre não casar. Na época lá da Idade Média, os padres casavam, os padres tinham filho, tinha a legislação que obrigava a igreja a dividir terras e tal, mas não necessariamente foi por conta disso que aconteceu. Foi porque os padres passaram a ser tratados como alguém que deveria ter o voto 100% desse voto de vocação para Deus e para a comunidade. Tanto que a aliança do padre, ela exemplifica o casamento com Deus, né, a devoção a Deus e a comunidade e aos preceitos católicos cristãos. Certo? Bom, esse padre, ele também comete um adultério se ele fez isso. Um adultério contra a comunidade e uma infração gravíssima contra os votos que ele fez com Deus. A partir do momento que ele faz os votos, ele nunca mais deixa de ser padre, mesmo que ele saia, porque ele fez os votos ali para Deus, isso é irreversível, e ele deveria se manter fiel. Aí tem a questão da confiança também sociologicamente pensada. Um padre, ele simbolicamente passa uma confiança de que ele não faria nada de mal às pessoas, ou que ele não sairia com uma mina, ou ficaria com uma mina e tal, porque além do pecado... Vocês lembram de uma frase que tinha, o último a chegar é a mulher do padre? Antigamente, ser mulher do padre, ou seja, né, ser a pessoa que saía com o padre, era um dos maiores pecados possíveis, porque era como se você estivesse cometendo adultério com uma pessoa que era casada com Deus. Olha só que fita. E isso era feito para falar sobre essa questão, para exemplificar, e sempre que e a conduta do padre ficar com uma pessoa, da pessoa ficar com o padre, tem uma reprovabilidade absurda. Reprovabilidade é a condição, é o grau de reprovação social de um ato, de uma ação. Por exemplo, uma execução ou uma violação de mulher tem um grau de reprovabilidade altíssimo, e por isso é punido de uma forma bastante grande. O adultério não é punido mais, a não ser com algumas coações sociais aí que a gente ouve falar, que a gente tem, né? O cara largar a mina, o cara difamar a mina, a galera reprovar, ficar falando e essas coisas aí, certo? Lembrando que é supostamente, a gente não sabe se os caras traíram e tal, mas foi um flagra, todo mundo tá falando e tal, mas eu tô aproveitando pra dizer dessa forma aí. Tanto, Fernandão, tão reprovável que tem a mula sem cabeça no folclore. A mula sem cabeça, em algumas localidades, segundo o Câmara Cascudo, vai marcando aí os autores, o Câmara Cascudo é um sociólogo, antropólogo do folclore brasileiro, né? Ele reuniu muitas lendas e tal. A mula sem cabeça seria uma mulher que se relacionou com o padre e ela foi amaldiçoada, e à noite ela saía aí sem cabeça e com fuga no pescoço, metendo louco nas pessoas, tá ligado? Isso é uma das questões para você ver a reprovabilidade que até nas lendas os caras falavam que se isso acontecesse poderia causar essa situação, para causar inclusive medo, temor, para que as pessoas não se envolvessem com o padre. Então no folclore, além da mulher ferrar com o padre, ainda ferrava com a população ainda depois. Ferrava, porque ela ia lá meter o louco na população, entendeu? Então tipo assim, ó, tem duas fitas. Tem a mulher se ferrar, olha só como é que é grave, como é que a lenda fala, reprova o negócio. Ela te dá várias chantagens, várias consequências absurdas. Além de você se ferrar virando uma mula e toda noite você ter que sair dessa maldição, você ainda ferra toda a comunidade, tá ligado? Porque você vai atormentar a cabeça dos caras, os caras vão acabar tendo que enfiar a faca em você pra isso parar de acontecer. Entende a reprovabilidade do negócio? Então, se esse padre mesmo ele traiu, se essa moça traiu e tal, adulterou, eles fizeram uma quebra social relacionada a cooperação e a confiança, que segura essa cooperação. É uma cola. E isso cria uma anomia social temporária, que essa comunidade mesmo vai ficar traumatizada por algum tempo em relação à normalidade do que aconteceu ali. E certamente, se for comprovado isso, que está sendo investigado, o padre certamente será punido também. Porque no fim das contas, pessoal, tudo isso tem a ver com
o pecado da carne. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí se você gostou da nossa aula de sociologia. A gente vai trazer conceitos para vocês, autores, e vai fazer um trabalho legal aí para trazer um pouco, né, de conversa aí para vocês, para que vocês gostem e tal, para sair um pouco também da segurança pública só e abordar esses temas novos aí. Forte abraço, valeu, até uma próxima.